dando continuidade aqui ao curso, a gente agora vai começar a estudar o tema de oscilações, tá? A gente vai ver osciladores harmônicos, tá? Que é o próximo capítulo que a gente vai abordar nesse curso. E se a gente lembra da aula passada, né, da última aula que a gente gravou, ela falava de energia potencial, a gente olhou os gráficos, né, e também discutiu frequências de pequenas oscilações. Essa discussão de pequenas oscilações já meio que deixou o caminho aberto para a gente discutir oscilações. E hoje, o que eu quero fazer é introduzir para vocês o problema de oscilações, tá? Fazer uma breve discussão sobre equações diferenciais de segunda ordem, tá? E discutir o caso do oscilador harmônico simples, tá bem? Então, a gente vai fazer isso daí na aula de hoje. Tá? Bom, vamos começar a falar um pouquinho do oscilador harmônico. E o problema básico que a gente quer tratar é aquele que envolve um corpo de massa M, preso por uma mola de constante elástica K, de modo que tem uma força F igual a menos Kx, tá? E o sistema pode estar sob a ação de uma força de amortecimento do tipo menos BV, e também sob a ação de forças externas, tá? Então, basicamente, é aquele probleminha que eu tenho aqui. Eu vou rabiscar aqui rapidinho. Eu tenho uma mola. Nossa, minha mola ficou... A mola aí não tem constante K, qualquer coisa. Então, tem uma mola. Eu tenho um bloquinho de massa M, uma mola de constante K, tá bem? Eu posso, então, estar oscilando no meio que tem algum tipo de amortecimento, né? Então, aqui, eu posso imaginar que eu estou no meio viscoso, sei lá, usando aquele mesmo esqueminha que a gente fez quando a gente discutiu força dependendo da velocidade, né? Que elas tinham várias partículazinhas, tá? E eu posso também ter uma outra força agindo qualquer, tá? Que eu vou chamar de força externa. Sendo assim, a segunda lei de Newton, tá? Eu vou escrever de uma forma bastante interessante e, por simplicidade, a gente vai tratar o problema em uma dimensão, tá? E eu desenhei bem onde eu estava escrevendo aqui, ó, beleza? Então, por simplicidade, como a gente havia já falado na última aula, né, esses problemas de oscilações, a gente pode aproximar, em muitos casos, por um problema em uma dimensão, o que torna tudo muito mais fácil, porque eu posso esquecer o vetor. E eu vou escrever, então, a segunda lei de Newton como mx2 pontos é igual a menos kx, que é a parte da mola, menos bx ponto, que é a parte do amortecimento, né, da força de resistência, mais uma força externa, que é qualquer outra força que depende do tempo. Tá? Nesse curso, a gente vai tratar forças externas dependentes do tempo apenas. E eu posso reescrever essa segunda lei de Newton simplesmente assim, olha. mx2 pontos mais bx ponto mais kx igual a força externa. Perceba que a dependência em x está desse lado, e aqui me resta apenas uma dependência no tempo. Tá bem? Então, pessoal, né, isso daí, para a gente, eu chamo de uma equação diferencial de segunda ordem, pois ela depende de x, depende da derivada primeira de x em relação ao tempo, e da derivada segunda de x em relação ao tempo. Se eu tenho força externa nula, ou seja, se não tem esse cara aqui, ó, se isso aqui é igual a zero, tá? Eu digo que eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, tá? E antes de continuar o problema físico, eu quero ir atacar o problema matemático.
eu quero discutir com vocês um pouquinho como resolver uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, tá? Então, vamos tirar nossa fantasia de física e colocar a nossa de matemática, e vamos ver como que resolve essa equação diferencial de segunda ordem, tá? O problema, né, que a gente vai resolver, então, ele envolve a solução de uma equação desse tipo aqui, olha. A, x dois pontos, mais b, x ponto, mais c, x igual a zero. Então, esse é o tipo de equação que a gente quer resolver, tá bem? A solução desse problema passa por propor uma função de resposta, tá? Uma solução. E como depende de x ponto e de x dois pontos, a função que a gente propõe é do tipo constante vezes e elevado a uma constante vezes o tempo. Então, uma exponencial. Então, a gente vai propor que a solução é do tipo exponencial, só que a gente tem que ver que exponencial que é essa. Bom, vamos tomar as derivadas. Tá? Vamos tomar as derivadas de x para ver como é que fica a expressão. Bom, x ponto é só descer o beta, né? Fica beta a e elevado a beta t, que é igual, na verdade, esse cara aqui não é nada mais, nada menos que x de t. Então, na verdade, isso aí é só beta x de t. Tá joia? Se eu derivo de novo, eu abaixo o beta de novo. Então, fica beta vezes a elevado a beta t. Esse cara aqui é x ponto. E esse cara aqui é x de t. Ou seja, isso é igual a beta x ponto, que é igual a beta ao quadrado x de t. Tá bem? Então, eu posso agora pegar esses carinhas, né? O x ponto e x dois pontos, e substituir na equação diferencial. Feito isso, eu vou ter, então, que a vezes beta ao quadrado x de t, mais b, beta x de t, mais c, x de t, é igual a zero. Mas então, olha, veja que eu tenho x, x e x, eu posso fatorar esse cara e escrever, então, que a beta ao quadrado mais b beta mais c vezes x de t é igual a zero. Tá? Eu tenho duas possíveis soluções para esse cara. É a solução que x é igual a zero, uma solução chata para porra, que não tem graça nenhuma, que o corpo está parado na posição x igual a zero e fica lá para sempre, não serve para nada. E eu tenho uma solução que é esse termo em parênteses ser zero, tá? E essa solução parece mais interessante. Então, vamos resolvê-la, tá? Vamos resolver a beta ao quadrado mais b beta mais c igual a zero e encontrar beta. Veja que isso aqui é uma equação de segundo grau em beta, né? Para quem achava que nunca ia usar Bhaskara na vida, lá no colegial, estamos usando Bhaskara aqui. A gente usa a fórmula de Bhaskara e acha beta, que resolve essa expressão. Então, segundo a fórmula de Bhaskara, quem não lembra, está aqui. O beta, que eu vou chamar de mais ou menos, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, sobre 2a. Tá bem? Então, perceba que eu tenho duas soluções para beta, dois valores. Tá joia? Então, a gente achou os betas que satisfazem essa expressão. Só que eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: existem duas condições, duas soluções um pouquinho distintas, né? Dois problemas. Tá? O primeiro caso, é o caso mais simples, é quando b quadrado menos 4ac é diferente de zero. Isso acontece, esse número aqui é diferente de zero, então eu tenho que beta mais é diferente de beta menos. Tá? Agora, quando b quadrado menos 4ac vale zero, esse cara aqui vale zero, e eu tenho que beta mais é igual a beta menos. Agora, vamos ver o que isso implica na solução do meu problema. Tá? Vamos ver isso.
Vamos ver o primeiro caso. Quando é diferente de zero. Quando b² menos 4ac é diferente de zero. Nesse caso, pessoal, a gente tem dois valores de beta que satisfazem a equação. Então, eu tenho beta mais, que é menos b mais raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a, e beta menos, que é igual a menos b menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. Tá? De modo que eu tenho duas possíveis soluções para o problema. São x de t igual a elevado a beta mais t, e o x menos de t, que é igual a bzão e a beta menos t. Tá bom? Então, tem essas duas soluções. Qual é a solução que a gente vai usar? Bom, na verdade, se isso é solução e isso é solução, a solução do meu problema é qualquer combinação linear de x mais e x menos. Tá? Eu deixo como exercício para vocês fazerem em casa, tá? Para quem ainda não aprendeu equação diferencial, de segunda ordem, e não acredita em mim, eu deixo como exercício pegar o seguinte: pega uma combinação linear de x mais e x menos e substitui na expressão, tá? Na equação diferencial, e veja que dá zero. Tá? Então, eu vou falar para vocês que a solução é igual a x mais x menos. Ah, professor, mas você falou que é qualquer combinação linear. Mas que qualquer combinação linear, pessoal, é eu falar, é colocar uma constante aqui e uma constante aqui. Só que como eu já tenho A e B, eu posso englobar essa constante no A e essa constante no B. Tá? Eu não achei A e B ainda. Tá? Então, por isso que eu não me preocupo. Tá? Eu só falei que é a soma porque o A e o B ainda não estão definidos. Então, pessoal, a solução geral para essa equação de segunda ordem é Azão e a beta mais t, mais Bzão e elevado a beta menos t. Tá joia? Então, percebam que eu tenho Azão e Bzão para encontrar. E eu sei encontrar isso daí, né, pessoal? As constantes dependem das condições iniciais do problema, que são sempre x de tempo igual a zero, que é o x0, e x pontos de t igual a zero, que é v0. Tá? E eu posso encontrar, de forma não ambígua, a solução desse problema, simplesmente colocando as condições iniciais. Então, se eu faço x de 0 elevado a beta mais t dá 1, elevado a beta menos t também dá 1, eu tenho, então, que x de 0 é a mais b igual a x0. Eu derivo esse cara em relação ao tempo, eu tenho que o x ponto é beta mais a e a beta mais t, mais beta menos b e a b menos t, de modo que o x ponto avaliado em 0, aqui dá 1 e aqui dá 1, dá beta mais a mais beta menos b igual a v0. Ou seja, eu tenho uma equação, duas equações, eu tenho uma incógnita, eu tenho duas incógnitas, ou seja, eu defino A e B de forma não ambígua. Eu sei exatamente o movimento, uma vez que eu conheço x de 0 e v0. Tá legal? Então, esse é o caso quando b² é diferente de 4ac. O segundo caso é quando o b² é igual a 4ac. Quando isso acontece, pessoal, a gente só tem um valor de beta que satisfaz a equação. Por quê? Porque o beta mais é igual a beta menos. Vou chamar de beta, porque são iguais. Então, isso é igual a simplesmente menos b sobre 2a. Tá? Porque o termo da raiz quadrada é nulo. Sendo assim, só tenho uma solução para o problema, que é x igual a uma constante e elevado a beta t. Tá? E agora a gente entra num possível problema, que é o quê? Eu preciso de duas constantes. Por quê? Porque eu conheço x de 0 e v de 0.
Eu tenho duas condições iniciais. Eu tenho duas equações devido às minhas condições iniciais do problema. Tá? Vocês concordam comigo que eu não posso dar como condição inicial do problema apenas a posição ou apenas a velocidade? Porque se eu começo numa posição x0 com velocidade nula, a minha dinâmica é uma. Se eu começo na posição x0 com a velocidade v0, a minha dinâmica é outra. Tá? Então, eu não posso simplesmente escrever assim. Eu preciso achar uma outra constante. E o truque é, se eu preciso de uma outra constante, eu preciso de uma outra solução. Tá? Então, se eu só tenho essa solução, o segredo é partir para uma solução de ordem superior. Ou seja, trocar essa constante por um polinômio de ordem superior, e esse polinômio, então, é d mais e vezes o tempo. Tá? Então, eu substituo uma constante, que é um polinômio de ordem 0, para um polinômio de ordem 1, que é d mais e vezes o tempo. Tá bem? Perceba que agora eu tenho duas constantes. Tá? Fica outra lição de casa para vocês. Outra lição de casa. Pega essa função aqui. Pega essa função aqui. Tá? Deriva x ponto. Deriva de novo, x2 pontos. E substitui na nossa equaçãozinha. mx2 pontos mais bx ponto. Ah, perdão. Eu pus o carro na frente dos bois aqui. Na nossa equaçãozinha. A, x, 2 pontos, mais b, x ponto, mais c, x igual a 0. Coloca aqui. Então, calcula x ponto, calcula x, 2 pontos. E substitui na expressão. Vê que é solução. Mas só é solução se b quadrado é igual a 4ac. Que é a condição que a gente tem aqui. Tá bem? Então, é importante manter isso em mente. Isso aí só é solução da minha DO se b quadrado é igual a 4ac. Tá bem? Então, fica aí como liçãozinha para vocês fazerem em casa, para vocês conferirem que isso é verdade. Tá? Aquele aluno que já fez cálculo 3 é familiar com esse tipo de solução, então já deve estar convencido. Aquele que ainda não está, faz esse exemplozinho em casa, vê que realmente está certo. Bom, sendo assim, agora eu tenho duas equações, aliás, eu tenho duas incógnitas para achar, D e E. Eu posso, então, aplicar as condições iniciais, de novo, x de 0 e x0 e v0, e achar D e E. Então, quando x vale 0, opa, a ordem aqui saiu errada, mas quando x vale 0, esse termo vale 0, esse termo vale 1, então eu tenho que x de 0 é simplesmente d, que é igual a x0. Se eu derivo x de t, eu tenho que isso é igual a beta, né? Eu desce o beta aqui, fica beta d mais et elevado a beta t, mais a derivada de et, que fica e, vezes e elevado a beta t. Então, se eu avalio isso aí em 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso daqui dá 0, eu fico com beta d mais e igual a v0. Ou seja, eu tenho a segunda equação. Então, eu tenho uma equação e uma incógnita, duas equações e duas incógnitas. Ou seja, mesmo quando beta ao quadrado é igual a 4ac, eu tenho a solução única desse problema, uma vez que eu conheço as condições iniciais. Tá joia? Bom, então, a gente acabou nosso curso de equações diferenciais. Agora vamos para a parte legal, que é olhar a física do problema. Tá joia? Para isso, vamos começar o caso mais simples. O nome já diz, é o oscilador harmônico simples. Tá bem? Bem, esse caso é o caso que eu tenho apenas uma massa M presa por uma mola de constante K, de modo que eu só tenho uma única força agindo nela, que é a força F igual a menos Kx.
De modo que a segunda lei de Newton, ela torna-se simplesmente mx dois pontos é igual a menos kx. Tá bem? Então, eu vou reescrever do tipo mx dois pontos mais kx igual a zero e comparar com o que a gente acabou de fazer. Ax dois pontos mais bx ponto mais cx igual a zero. Ou seja, temos que b igual a zero nessa expressão aqui, de modo que o beta mais ou menos fica igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4km sobre 2m, que é mais ou menos raiz quadrada de k sobre m, né? Porque esse 2 com esse 4 cancela, esse m entra dentro da raiz como m ao quadrado, então fica menos k sobre m. E a gente lembra lá atrás que a gente vinha definindo ômega zero igual a raiz quadrada de k sobre m, que era a frequência natural de oscilador. Mantendo essa mesma nomenclatura, eu tenho que isso daqui fica igual a ômega zero, raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é o número imaginário i. Então, beta, mais ou menos, é igual a mais ou menos i, ômega zero. Então, a solução do meu problema é simplesmente azão e a mais i ômega t, ômega zero t, mais bzão e a menos i ômega zero t. Tá bem? Então, essa é a solução do meu problema. Todavia, né, x de t é a posição de uma partícula e essa partícula vive no mundo real. Portanto, o x de t tem que ser um número real. Tá? Para x de t, para aqui ser um número real, sendo que aqui eu tenho números imaginários, eu preciso que a e b sejam números imaginários também. Quando eu falo que x de t é um número real, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que x de t é igual ao complexo conjugado, né? Quem não lembra números imaginários, vamos dizer, eu tenho um número imaginário z, é igual a azinho mais ib, e z estrela é azinho menos ib. Se z é igual a z estrela, eu quero dizer que b é igual a menos b, portanto, b é zero. Tá joia? Então, z é um número real. Bom, fazendo isso, eu tenho que x de t, que é a e a i ômega zero t, mais b e a menos i ômega zero t, tem que ser igual a x estrela. O x estrela é a estrela e a menos i ômega zero t, né, porque eu estrela, eu troco mais i por menos i, aqui, mais b estrela e a mais i ômega zero t. Eu troquei o menos i daqui, virou mais i. Isso aí tem que ser igual. Para isso ser igual, eu preciso que A seja igual a B estrela, porque é o que está multiplicando o E a mais I ômega zero T. E, obviamente, eu preciso que B seja igual a A estrela. Tá? Se A é igual a B estrela, obviamente B é igual a A estrela. Né? Ou seja, eu preciso que B seja igual a A estrela. Tá? Com isso, eu posso reescrever a solução do meu oscilador harmônico simples como x de t igual a e a i ômega zero t mais a estrela e a menos i ômega zero t. Tá bem? Então, a gente tem a solução do oscilador harmônico simples. E eu garanto que vocês devem estar olhando com uma cara feia para isso daí, porque não é aquela cara que a gente está acostumado a resolver para x de t. Para chegar naquele jeito que a gente já conhece, basta que eu lembre que elevado a mais ou menos i ômega zero t é igual a cosseno de ômega zero t mais ou menos i seno de ômega zero t. Então, eu posso reescrever x de t como a vezes cosseno de ômega zero t mais i ômega zero t mais a estrela cosseno de ômega zero t menos i seno de ômega zero t. Então, perceba, quem está multiplicando o cosseno? Quem está multiplicando o cosseno é A mais A estrela. Ou seja, é a parte real de A mais a parte imaginária de A, mais I vezes a parte imaginária de A, mais a parte real de A, menos I, a parte imaginária de A.
Ou seja, isso cancela com isso, eu fico 2 vezes a parte real de A, multiplicando o cosseno. Quem está multiplicando o seno? É I vezes A. Então, se eu faço IA, eu fico com I aqui, eu fico com menos 1. Opa, aqui eu fico com menos 1. Aqui, como é menos I A estrela, aqui eu fico com menos I real de A, mais, menos 1 imaginário de A. Somando os dois, agora eu cancelo a parte real, ou seja, o x de t fica 2 vezes a parte real de A, seno de ômega 0t, menos 2 vezes a parte imaginária de A, seno de ômega 0t. Agora, a parte real de A é um número real, eu vou chamar de C, uma outra constante. A parte imaginária de A também é outro número real, que eu vou chamar, então, 2. 2 vezes isso de uma outra constante D, de modo que o x de t é simplesmente C cosseno de ômega 0t mais D seno de ômega 0t. Tá bem? E já tem uma cara mais conhecida da gente. Tá joia? Tá? Onde C e D dependem das condições iniciais. Como assim? Bom, x de 0 é igual a C cosseno de 0 mais D seno de 0. Seno de 0, até onde eu sei, vale 0. Cosseno de 0, com certeza, vale 1. Portanto, x de 0 vale C. E C é igual a x0. X ponto, né, é a sua derivada de x, que então vale menos ômega 0 C seno de ômega 0t, porque a derivada de cosseno é menos seno, mais ômega 0 D cosseno de ômega 0t. Portanto, se eu avalio x ponto em 0, eu tenho ômega 0 menos ômega 0 vezes C, mas C eu já achei que é x0, então fica menos ômega 0 x0 seno de 0, mais ômega 0 D cosseno de 0, isso aí tem que valer, então, V0, mas aqui é 0, aqui é 1, portanto, eu tenho que ômega 0 D é igual a V0, então eu achei C e achei D, de modo que x de t é igual a x0 cosseno de ômega 0t, mais V0 sobre ômega 0 seno de ômega 0t. Tá joia? Então, veja que eu tenho a solução para x de t de forma absoluta. Então, eu tenho uma única solução, uma vez que eu conheço x0 e v0. Agora, como eu tenho senos e cossenos, às vezes é meio chato de resolver o problema. Então, eu posso ir lá e emprestar um pouquinho conhecimento de trigonometria e lembrar que cosseno de alfa mais delta é igual a um cosseno de alfa cosseno de delta menos seno de alfa seno de delta. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso achar um jeito de reescrever esse cara como um cosseno e esse cara como um seno. O que eu faço? Eu simplesmente falo que cosseno de um θ zero é igual a x0 sobre raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado. E seno de θ zero eu vou chamar de menos v0 sobre ômega 0 sobre raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado. Percebam vocês que esse truque é válido, porque se eu faço esse ao quadrado mais esse ao quadrado, tem que dar 1, certo? A gente sabe disso, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1. E perceba, esse ao quadrado é x0 ao quadrado dividido por esse cara de baixo sem a raiz. Isso ao quadrado, o seno ao quadrado é igual a esse ao quadrado dividido por isso aqui sem a raiz. Então, fica x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, tudo dividido por isso aqui, que é ele mesmo, ou seja, dá 1. Tá? Então, é um truque que eu posso fazer, de modo que eu possa escrever o meu x de t como raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, vezes cosseno de ômega 0, cosseno de θ 0, menos seno de ômega 0t, seno de θ 0. Tá? Em outras palavras, eu posso escrever meu x de t como x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega t mais θ 0,
onde θ0 é o ângulo tal qual a tangente vale menos V0 sobre x0 ômega 0. Tá? Então, eu vou falar para vocês que esse θ0 é uma fase dessa oscilação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ela define para mim aonde que essa oscilação começa, basicamente. Tá? Então, o θ0 depende das condições iniciais do meu problema. Como que ele depende? Simplesmente, tangente de θ0 é igual a menos V0 sobre x0 ômega 0. Tá? Então, vamos ver como é que isso... Professor, espera só um pouquinho. Você pode voltar um pouco na sua explicação? Eu não entendi a parte que você insere esse A estrela aqui. Ah, tá. Veja. Você está falando aqui em cima? Na última linha do slide anterior. Tá, vamos lá. Nessa daqui, né? Então, veja, matematicamente, eu cheguei nessa solução aqui, né? Essa foi a matemática. A matemática me deu essa solução aqui. Tá legal? Tá, certo. O meu argumento para você é o seguinte. O x de t tem que ser um número real, porque a partícula está vivendo no mundo real. Certo? Sim. Legal. E para ele ser um número real, perceba que isso aqui é um número imaginário. Isso aqui também. Certo. Então, eu tenho que assumir que o A e o B são números imaginários. Ou seja, são números desse tipo aqui, ó. Azinho mais IBzinho, tá? Então, tem um termo real, e tem uma parte real do A e uma parte imaginária também. Certo? Sim. Certo. Então, quando eu digo que o x de t é um número real, eu digo que ele é igual ao complexo conjugado dele. Isso o que matematicamente quer dizer que o número é real. Certo? Tá. Porque, veja, é o que eu escrevi aqui em cima, né? Deixa eu falar. Ó, se eu falo que o número é real, primeira coisa, se o número é imaginário, eu escrevo ele como A mais IB. Sim. Tá? Se eu escrevo como A mais IB, o Z estrela, né, o complexo conjugado dele é A menos IB, certo? Sim. Agora, se eu falo que Z é igual a Z estrela, eu estou falando para você que A é igual a A, que é óbvio. Sim, E que B é igual a zero. E mais IB é igual a menos IB. Sim. Agora, qual é o número que é igual a menos ele mesmo? É zero. Zero. Tá bom? Tá, entendi. Então, quer dizer, se eu falo isso, eu estou dizendo que o meu Z é basicamente A, ou seja, é um número real. Entendi. Então, quando eu falo que x é igual a x estrela, eu estou falando que x é um número real. Certo. Então, Tá bom. o que eu fiz? Eu calculei o x estrela. O x estrela, o que é? Esse é o complexo conjugado de todo mundo. Né? Então, o x já estava definido aqui. O x estrela é o complexo conjugado dele. Então, onde tem A vira A estrela, onde tem E elevado a I ômega 0 vira menos I ômega 0, onde tem B vira B estrela, onde tem menos I ômega 0 vira mais I ômega 0. Esse aqui é o x estrela. Agora, isso entendi. é igual a isso. Certo? Certo. Então, quem está multiplicando o termo em amarelo aqui tem que estar multiplicando o termo em amarelo aqui. Certo. Portanto, a estrela tem que ser igual a B. Quem está multiplicando o termo em azul aqui tem que estar multiplicando o termo em azul aqui, ou seja, o A tem que ser igual a B estrela. O que tem que ser, né? Porque se um é complexo do outro, o outro é complexo do um. Certo. Obrigada, professor. Legal. Obrigada. Então, daí... Professor, pois não. Desculpa. Ainda nesse slide, nesse caso, quando você encontrou a solução, né, x de t igual ao a e o b multiplicando esses exponenciais, se ao invés de você ter aplicado o complexo conjugado, você já tivesse utilizado a fórmula de Euler para substituir esses exponenciais pelos cossenos e senos e colocado em evidência quem dava para colocar, né, multiplicando os cossenos e senos, teria como chegar no mesmo resultado usando as condições iniciais? Sim, porque você ia chegar, de novo, você ia chegar em termos que envolvem
você chegar em alguma coisa, deixa eu ver aqui, no próximo slide, você chegar, eu posso estar errando em alguma continha, mas se não, eu acho que você vai chegar numa coisa do tipo, como é que é? Eu acho que vai chegar no tipo A mais B cosseno de ômega 0 t, mais I vezes A menos B cosseno de ômega 0 t. Acho que vai chegar numa coisa assim, tá? Ou seja, Certo. acho que vai ser exatamente isso, que você vai chegar, ou será que tem um sinal de menos aqui, não, se isso aqui é menos, eu não lembro, mas tem que fazer a continha para ver, tá? Mas a cara é essa, de modo que aquele meu argumento que o x tem que ser positivo, desculpa, que o x tem que ser real, diz que o quê? Que A mais B tem que ser um número real e A menos B tem que ser um número imaginário, puramente imaginário. Por quê? Porque quando se multiplica por I, vira um número puramente real. Certo. Ou seja, A mais B é um número real, quer dizer, então, que, e o A menos B é um número puramente imaginário, quer dizer que A é igual a B estrela. Ou B igual a A estrela. Você chega no mesmo resultado, obviamente. Tá bem? Perfeito, entendi. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, Professor, não. desculpa, aproveitando a dúvida do Derek, a gente pode utilizar o método para chegar, que vai chegar no mesmo resultado, de cálculo 3 ao invés desse método? Olha, eu não sei qual que é o método de cálculo que te ensinaram em cálculo 3, exatamente, mas provavelmente sim. Que nem o Derek falou mesmo, primeiro abre pela expressão, pela fórmula sim. de Euler, Claro. aí chega, que aí a gente fez diferente, né? Primeiro a gente usou a relação do conjugado, Mas veja, e depois abriu. a única coisa que mudou foi a ordem de solução, né? Eu troquei o B por A estrela para depois substituir pela expressão aqui. Agora, se você quer substituir pela expressão para depois trocar o B pelo A estrela, dá mesmo. Tá certo? Óbvio. Tá bem? Perfeito, beleza. Obrigado. Uhum. Então, pessoal, a gente chegou finalmente aqui na solução mais bonitinha do x e t. A gente pode resumir esse resultado como a solução do oscilador harmônico simples sendo um x de t igual a x0 ao quadrado mais b0 sobre ômega 0, tudo ao quadrado, vezes um cosseno de ômega 0 t mais θ 0, e a derivada, x ponto, ou seja, a velocidade, menos ômega 0, vezes a raiz quadrada de x0 ao quadrado, mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, vezes o seno de ômega 0t mais θ 0, onde a tangente de θ 0 é igual a menos v0 sobre x0 vezes ômega 0. Tá bem? Essa é a solução geral do oscilador harmônico simples. E vamos ver, por exemplo, o gráfico de como isso funciona para uma condição inicial que eu chutei aqui. Tá? Vamos chutar uma condição inicial. V0 positivo e t0 igual a 0. Tá? Para a gente ver como que acontece isso daí. Se eu faço isso, vocês concordam que tangente de θ 0 vai para menos infinito? Porque o V0 é positivo, o ômega 0 ele já é positivo, e o x0 é 0. Então, fica um número positivo dividido por 0, dá infinito, vai ter um menos aqui, vai para menos infinito. Tangente de menos infinito, portanto, o θ 0 é igual a menos π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2 é o ângulo cuja tangente vai para menos infinito. Então, perceba que, vamos escrever aqui o x de t. Vamos ver. O x de t fica igual a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega 0t menos π sobre 2. Agora, cosseno de ômega 0t menos π sobre 2, fica cosseno de ômega 0t, cosseno de π sobre 2, que é 0, mais seno de ômega 0t, seno de π sobre 2, que é 1. Então, fica igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado, mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, seno de ômega 0t. Tá? Então, se eu fizer o gráfico desse cara, tá? Perceba o seguinte. Eu vou ver se eu empresto aqui o giz
vermelho, que não tem cor de rosa. Mas perceba o seguinte, ele começa, quando t vale 0, ele começa em 0. E ele vai subindo, ele vai ficando positivo, porque quando t vale um pouquinho acima de 0, seno vai crescendo até 1. Então, ele sobe até 1, desce depois até menos 1, sobe até 1, desce até menos 1, sobe até 1, e assim por diante, certo? Ele oscila com uma frequência ômega 0, começando no 0, e chegando no máximo primeiro, depois descendo para o mínimo, e assim por diante, tá? Então, essa é a minha posição em função do tempo. Por outro lado, a velocidade em função do tempo é menos ômega 0, de 0 ao quadrado, mais V0 sobre ômega 0 ao quadrado, seno de ômega 0t menos π sobre 2. Agora, seno de ômega 0t menos π sobre 2 é seno de ômega 0t cosseno de π sobre 2, que dá 0, menos seno de, menos cosseno de ômega 0t, seno de π sobre 2, que dá 1, então fica menos cosseno de ômega 0t. Eu tenho esse menos aqui, com menos dá mais. Então fica mais ômega 0 raiz quadrada de x0 ao quadrado, mais v0 sobre ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega 0t. Tá bem? Então, percebam o seguinte, que se eu tenho, então, uma velocidade inicial positiva, eu tenho, então, que o meu x ponto de t, ele vai ter o seguinte, a seguinte expressão. Ele vai começar aqui, ele vai começar aqui no seu valor máximo, quando o x máximo, o x de t vale máximo, a velocidade vale 0, então ele vai fazer um negócio mais ou menos assim. Opa. Tá joia? Ou seja, quando eu tenho valores máximos ou mínimos da posição, vou fazer de amarelo aqui, máximos da posição ou mínimos da posição, eu tenho 0 da velocidade, e quando eu tenho máximos ou mínimos da velocidade, eu tenho zeros da posição. Tá joia? Então, eu estou defasado aí de π sobre 2, no caso da velocidade e da posição, né? Que é o que se espera com o oscilador harmônico simples. Tá joia? E perceba que eu só usei a expressão para x e x ponto, e, usando essa expressão, o que a gente fez foi calcular quem era o θ0 a partir das condições iniciais, e a gente, obviamente, chegou que o x de t, a partir da expressão, também valia 0 para x igual a 0, para t igual a 0, perdão. E o x ponto valia v0 para t igual a 0. Tá bem? Então, você vê que, dadas as condições iniciais, a gente consegue, então, verificar aí a dinâmica da partícula num oscilador harmônico simples. Alguma pergunta, pessoal? Se não tem nenhuma pergunta, então a gente acaba a aula de hoje e na próxima aula a gente vai tornar o problema um pouco mais interessante. Porque agora, além de eu ter o meu sistema composto pela molinha e a massa, eu vou agora colocá-lo em um meio viscoso que tem uma força de amortecimento. Então, a gente vai discutir o caso que eu vou chamar de oscilador harmônico amortecido. Tá bem? A gente vai ver que existem 3 tipos de amortecimento e a gente vai investigar aí com cuidado cada um deles. Tá legal? Então, a gente vai ver isso.